das questões que envolvem esse tema. Então, a nossa Constituição, no seu artigo 200, o texto fala: o poder público estadual, mediante lei, criará mecanismos de compensação financeira para municípios que sofrerem restrições por força da instituição de espaços especialmente protegidos pelo Estado. Próximo slide. Então, como Juquitiba é uma área que tem 100% do seu território especialmente protegido, é bonito falar, né? Nós somos especialmente protegidos. Então nós temos direito à compensação financeira, né, para o município pelo seu território especialmente protegido pelo Estado de São Paulo. Próximo. Então aqui as leis estaduais que determinaram, né, então a Lei 898 de 75 foi a lei que instituiu na região metropolitana de São Paulo as regiões que seriam com seus territórios protegidos. Depois veio a lei estadual 1172 de 76, que regulamentou o uso do solo, licenciamentos e algumas outras questões, e o decreto estadual 9714 de 1977, ele regulamentou essas duas leis. Então a gente percebe que a restrição foi muito rápida. Então, de 75 já para 77, o governador à época regulamentou e colocou em prática a restrição e determinou que a nossa região devesse então cuidar dos seus recursos naturais. A região metropolitana de São Paulo é a região que abrange 39 municípios. Desses 25 municípios, eles localizam-se em áreas de proteção aos mananciais. Por isso devem obedecer à legislação específica de proteção aos mananciais, que são aquelas leis que eu citei no slide anterior. Aqui está a região metropolitana, todos os seus municípios, né? São 39 municípios na região metropolitana de São Paulo, e aqui o 21 é o nosso município de Juquitiba. É importante a gente observar a nossa localização, que a gente tem essa região aqui como uma região com uma grande potencialidade empresarial, comercial, econômica, financeira e industrial. Esse mapa ele mostra os municípios que são de proteção de mananciais na região metropolitana. Então, já lá em 1975, previa-se nessa região metropolitana, nessa aglomeração de municípios, que essa região aqui ela teria já na época um potencial de urbanização, de adensamento populacional e de muito uso dos recursos naturais em benefício do desenvolvimento econômico. Por isso é que eles então determinaram um cinturão para que fosse protegido os recursos naturais, principalmente a água, para que essa região, depois que ela se desenvolvesse, ela tivesse da onde buscar os recursos naturais. Próximo. Então, nós preservamos, obviamente, essa água para a humanidade e preservamos para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo, que teve em 2008
um PIB de 572 bilhões de reais. É a sede do comando do grande capital privado. Então ali estão concentrados os mais importantes complexos industriais, comerciais e principalmente financeiros que controlam a atividade econômica do nosso país. 1 em cada 10 brasileiros, ele mora nessa metrópole, nessa região metropolitana. Essa região, entre 1962 e 2002, a sua mancha urbana passou de 877 quilômetros quadrados para 2.209 quilômetros quadrados. Então, isso reflete o desenvolvimento, o assentamento do desenvolvimento dessa região. No entanto, não é toda ela, porque aqui está privado do desenvolvimento 100%, e aqui também, mas essa região aqui é onde se concentrava, porque agora deve ter aumentado bastante o PIB de 572 bilhões de reais dessa região. E Juquitiba teve o seu território especialmente protegido justamente para prover a água para essa região. Como o próximo slide vai falar do sistema produtor São Lourenço. O que é esse sistema produtor? É um complexo de abastecimento de água para cerca de 1,5 milhão de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Terá a captação de 4,7 metros cúbicos por segundo de água no reservatório Cachoeira do França. Então aquilo que eles previram lá atrás, protegendo a nossa região, vai se consolidar nos próximos anos, que é uma PPP de 1 bilhão e 200 ou 300 milhões de reais de investimentos e que tem uma previsão de retorno de 7 bilhões de reais ao longo do seu período de concessão. O custo disso daí, a gente sente na pele, o povo de Juquitiba sente na pele. Próximo slide, por favor, que é a presença do governo do Estado. Esse governo do Estado nos colocou essa nobre missão de sermos, como disse a apresentação, sermos os guardiões da água. Isso é muito nobre. Nós somos talvez o povo mais nobre da humanidade, porque a água, ela compõe 60% do nosso corpo. A nossa vida é composta 60% de água. E quem é o guardião desse bem natural? É o povo de Juquitiba também. E qual é a contribuição do governo do Estado? Qual tem sido? Qual foi? Uma empresa mista, parte do governo do Estado, parte do capital privado, que é a Sabesp, que ela tem a incumbência de um abastecimento de água e da coleta do esgotamento sanitário na nossa cidade. O que nós observamos é o descaso. Nós temos 16% só do nosso esgoto coletado e tratado na nossa cidade. Isso é uma vergonha, né? Isso significa doença, isso significa agressão à vida, ao meio ambiente. E é um posicionamento do governo do Estado. Porque a Sabesp, ela fala que Juquitiba não dá lucro para ela. Então os investimentos aqui para ela não dão retorno. E é, no mínimo, estranho um município que preserva tanto e ainda ela quer ter lucro com a nossa cidade. O descaso com a segurança pública, que é outra obrigação do Estado. O Estado tem por obrigação cuidar da Polícia Militar, da Polícia Civil, e no nosso município de 500 km, mais de 500 km quadrados, fazemos divisa com outros tantos municípios, mentor. Temos a rodovia do Mercosul cortando o nosso município ao meio. E nós, com 3.000 quilômetros de estrada, não temos uma delegacia depois das 18 horas. Temos uma pequena companhia para atender todo o nosso povo de Juquitiba. E outro dia recebemos aqui, através do vereador Gilmar, um relato de uma senhora que já tinha sido assaltada por 3 ou 4 vezes e estava vivendo uma situação de pânico, né, sem o respaldo. Então essa é a situação que esse governo negligente, criminoso, tem com Juquitiba. Descaso com a habitação popular. Nós vimos aquela região toda se desenvolvendo,
triplicando o seu adensamento urbano, obviamente que nós vamos receber essa população mais periférica, em áreas de ocupação irregulares, loteamentos irregulares, parcelamentos irregulares de solo. Então nós temos hoje uma situação caótica de habitação na nossa cidade. Nós temos como exemplo o Jardim das Palmeiras, a Rua das Camélias, temos aqui o bairro dos Brancos e tantos outros, o bairro do Justino, onde as pessoas se amontoam nos morros, na beira de córregos, porque elas não têm habitação. E em 2010, nós fizemos um esforço tremendo, mentor, com toda a dificuldade que nós temos aqui de regularização fundiária. Regularizamos uma área pública de mais de 400 mil metros quadrados. Os vereadores aprovaram o Plano Municipal de Habitação, o Programa Municipal de Habitação Popular. Fizemos a lei autorizando o poder público a doar aos mutuários da Caixa Econômica Federal de Habitação Popular, doar o terreno a eles para diminuir o custo de implantação de um projeto habitacional popular. E esbarramos mais uma vez na lei de parcelamento do solo, que determina que na Palmeiras, no bairro das Palmeiras, pela sua distância que está do rio Juquiá, o lote mínimo nessa área é de 7.500 metros, privando então a possibilidade de implantação dessas unidades habitacionais. Avançamos numa discussão com a Secretaria de Habitação, registrar aqui a boa vontade e o empenho também do secretário Silvio Torres, quando chegamos muito próximos de um documento que aproveita um artigo da Lei 898, que dá à Secretaria de Negócios Metropolitano uma autonomia para decidir sobre os empreendimentos públicos. Enquadraríamos aquela área numa área de interesse social, para que pudéssemos flexibilizar esse pequeno detalhe, porque é uma área consolidada, não vai haver desmatamento, não vai haver remoção de terra. No entanto, isso parou do início do ano para cá. Então nós também somos privados, né, dos investimentos. O que nós necessitaríamos? Da presença da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com seus técnicos, engenheiros, juristas, para resolvermos essa questão na nossa cidade. E o que nós temos é a população de Juquitiba. E Juquitiba segue na sua heróica missão de preservação. São 38 anos que nós temos o nosso desenvolvimento comprometido. Nós perdemos, principalmente os últimos 10 anos do Brasil, que foram 10 anos de extremo desenvolvimento, de extrema distribuição de renda e de riquezas no país, onde nós percebemos a política do governo federal incentivando os municípios a se desenvolverem, a crescerem, a investir na infraestrutura. E Juquitiba, pelas questões ambientais, perdeu esses momentos, principalmente nos últimos 10 anos. E a gente fica olhando para os nossos vizinhos crescendo, se desenvolvendo, a população melhorando a qualidade de vida, e nós vamos ficando para trás nessa heróica preservação do município de Juquitiba. Nesses últimos anos, percebemos o aprofundamento em dívidas, porque não adianta criticar só administrações. Nós temos que entender que a nossa cidade ela tem uma receita insignificante para a nossa demanda. Então, no ímpeto de propor e de executar investimentos, o município também foi se endividando, e também por conta de uma situação de falta de receitas. Obviamente que os investimentos eles ficam precarizados, porque nós não temos condições de investir em transporte, em infraestrutura, em questões de lazer e todos os outros investimentos nas políticas públicas. O sucateamento da máquina pública ele é também gritante aos nossos olhos, para a manutenção das nossas estradas, para o atendimento do programa de saúde da família, que é tão importante, ele fica também sucateado, porque falta condição de trabalho para o agente comunitário de saúde chegar nos lares, né, para os enfermeiros atenderem, né.
Nós temos também a ausência de políticas públicas e as existentes ficam sucateadas, porque a gente tem morador aqui da Palestina, não tem transporte público coletivo na Palestina, porque o número de habitantes é pequeno. Economicamente, para o investidor privado, não é viável. Aí é onde entra a importância da compensação, que aí é o município que tem que subsidiar esse direito ao transporte público. É o município que tem que dar condições, né, para que ele que lá não pega celular. Nós fizemos aqui um requerimento, inclusive encaminhamos para o gabinete do deputado, já conversamos sobre isso. Não temos comunicação, torres de celulares, comunicação não chega a ele. Então, se ele ficar doente, ele não tem celular para ligar para o médico, ele não tem ambulância, ele não tem transporte público. É a ausência total do poder público para a nossa população. Obviamente, os nossos funcionários públicos, hoje nós estivemos há poucos na prefeita, com auxiliares de desenvolvimento infantil, que são aqueles trabalhadores que ficam junto com os professores na educação infantil 1, que são os menorzinhos, e na creche. Eles trabalham 8 horas por dia e ganham um salário mínimo. E eles questionam, mas quando nós entramos, a minha diferença era tão grande para o salário mínimo, e ao longo do tempo foi equiparando e hoje chegou igual ao salário mínimo, porque o Brasil cresceu. O presidente Lula fez com que o reajuste do salário mínimo e o poder aquisitivo do salário mínimo, ele crescesse muito além do que simplesmente o reajuste geral anual, que é a correção que teve aqui o salário dos servidores de Juquitiba. Então o nosso funcionalismo, ele vem penalizado. São os braçais que estão tendo que se multiplicar nas estradas para poder dar conta desse trabalho, para poder fazer com que nós consigamos pelo menos chegar a pé nas nossas casas. Então essa é a situação do nosso município de Juquitiba. Tem um recado aqui, é um Prisma verde, placa DXZ3453, provavelmente deve estar obstruindo alguma passagem. Então nós precisamos, senhores deputados, cidadãos, colegas vereadores, prefeito, colega vereador, presidente da Câmara, nós precisamos dar um basta nessa negligência. Porque desde que começamos esse movimento, eu venho usando essa palavra porque eu não encontrei no dicionário outra para definir o que é esse governador do estado de São Paulo com Juquitiba. Negligente. Negligente. Recebi algumas represálias, mas elas são insignificantes diante da nossa necessidade de transformação, de melhoria de vida da população. Então nós precisamos de imediato que se cumpra o artigo 200 da Constituição do Estado de São Paulo. Nós precisamos já na inclusão do orçamento, não é de 2013, é de 2014. Esse ano será elaborado o orçamento de 2014. Nós precisamos exigir que Juquitiba seja, já nesse orçamento, compensado por essa preservação e por essa restrição no uso do seu solo. Nós queremos também a criação imediata de um grupo de trabalho com integrantes do governo estadual, inclusive da Secretaria de Fazenda, para que se inicie um diálogo com o nosso município e com os outros também, para que nós possamos, já de imediato, termos algumas questões e termos alguns pontos avançados na nossa luta. Essa é uma luta que é uma luta pelo direito à vida. Nós não estamos partidarizando, nós estamos reivindicando que se cumpra a Constituição do Estado de São Paulo, que esse governador deixe de ser negligente conosco, para não dizer criminoso, porque a gente sabe o quanto que já se sofreu. E nós precisamos dizer para a região metropolitana de São Paulo, dos municípios que vão receber a água de Juquitiba, que essa água que será bombeada para lá, ela vai chegar lá biologicamente pura, mas ela vai chegar lá socialmente imunda.
ela vai ter miséria, ela vai ter sangue, ela vai ter pobreza de uma população tão honrosa e tão guerreira na sua preservação ambiental. Eu agradeço a presença do deputado, agradeço a todos. Encerramos essa apresentação. Duda? Duda está vivo? Obrigado, gente.